안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos falar sobre formalidades e pronomes pessoais coreanos. Bom, formalidade é uma coisa que a gente tem no português, né? Quando uma pessoa fala tudo certinho, usa palavras menos comuns no nosso dia a dia, a gente fala que a pessoa está sendo formal. E se a pessoa fala a gente, nós fizemos e assim por diante, a gente fala que a pessoa é mais informal, certo? Só que no idioma coreano, esse conceito de formalidade é um pouco diferente. Quando a gente fala sobre formalidade, a gente precisa saber de 3 conceitos. O primeiro conceito é o conceito de formal e informal. O formal e informal é usado de acordo com o ambiente e a situação. Que tipos de ambientes são considerados ambientes formais? Por exemplo, serviço militar seria um ambiente que a gente usaria a formalidade formal. Outro exemplo, um lugar de trabalho. Tem vários lugares que você usa a formalidade formal no trabalho, certo? Palestras, existem palestras mais formais, nesse caso a gente usa o formal. Jornal, é bastante comum a gente usar o formal. Redação, revistas, jornal, artigos, relatórios, documentos e assim por diante. Então, é bem comum a gente usar o formal nessas situações. E é claro que a gente tem muitas outras situações. O informal a gente usa praticamente no nosso dia a dia inteiro, conversando com os amigos, conversando com os pais, com a família, com a atendente, com um desconhecido, por exemplo, e muito mais, certo? Então, a gente divide essas duas situações, esses dois ambientes, beleza? O segundo conceito que a gente precisa entender quando a gente está falando sobre formalidade no coreano é a polidez. Então, se for polido, a gente diz que é polido. Se não for, a gente fala que é não polido, certo? Bom, quando a gente usa a polidez? A polidez a gente usa de acordo com quem nós estamos falando, ou seja, com a segunda pessoa, certo? Por exemplo, eu uso a forma polida com a minha tia, porque ela é bem mais velha que eu. Com a minha avó, porque ela é bem mais velha que eu. Com um desconhecido, porque é um desconhecido. Com pessoas mais velhas que eu, no geral, eu uso o polido. Não vou generalizar, dizer que são todas as pessoas mais velhas. Por quê? Porque depende da sua intimidade com essa pessoa também. Por exemplo, muitas famílias na Coreia usam a polidez, né, quando está falando com o pai ou com a mãe. Na minha família, a gente não usa a polidez quando eu estou conversando com os pais. Eu uso misturado. Isso é possível também. Então, eu uso misturado. Isso quer dizer que eu sou menos educada? Não. Mas isso quer dizer que a nossa relação permite isso. A nossa relação é assim, certo? Não estou dizendo que eu sou menos educada ou que as outras pessoas são mais educadas. Então, depende aí da forma de criação também. Um outro exemplo é, eu e as minhas irmãs mais velhas, a gente tem uma diferença de idade não muito pequena, né? São 12 anos e 9 anos de diferença. Mas, ainda assim, a nossa relação permite isso, então eu não uso a polidez com elas. É mais comum, né? Não usar a polidez com os irmãos. Isso não quer dizer que não possa ser usado. Depende muito da relação, da forma de criação também. Outro exemplo, eu tenho vários amigos que falam coreano, vários amigos coreanos. A maioria dos meus amigos são mais velhos que eu, né? A maioria dos conhecidos amigos são mais velhos que eu. A maioria deles, eu uso a forma polida, mas nem todos. Tem alguns que eu uso o não polido, porque são alguns anos de diferença. Um ano de diferença, por exemplo, a maioria eu não uso a forma polida, certo? Então, a polidez depende aí com quem vocês estão falando. Quando você conhece uma pessoa nova, geralmente você começa falando a forma polida, certo? E, geralmente, no primeiro encontro, né, na primeira vez que você encontra a pessoa, tá conhecendo a pessoa, fazendo amizade com ela, vocês acabam aí conversando se pode não usar o polido, por exemplo, né? Se a pessoa for mais velha que você, geralmente a pessoa vai permitir que você não use o polido, certo? Se a gente é mais novo que uma pessoa, a gente geralmente não pergunta antes, não pergunta primeiro se a gente pode deixar de usar o polido. Mas, enfim, toda essa questão de formalidade, de polidez, né, depende aí da situação, do ambiente e da polidez, depende com quem nós estamos falando, da relação que eu tenho com essa pessoa, e geralmente, se for desconhecido e pessoas mais velhas, a gente usa o polido, certo? O não polido, a gente usa aí com amigos de mesma idade, com pessoas mais novas e amigos mais velhos ou pessoas que a gente tem intimidade, mas que sejam mais velhas, certo? E o terceiro conceito que a gente precisa entender quando se fala de formalidade é o honorífico. O honorífico, ele não é uma formalidade diferente, certo?
ele não é usado de acordo com quem nós estamos falando ou do ambiente e situação. E sim, ele é usado de acordo sobre quem nós estamos falando, certo? Por exemplo, se eu falar para vocês, a minha irmã gosta de chocolate. A minha irmã, ela é mais velha que eu, mas eu não usaria o honorífico com ela, porque ela é minha irmã mais velha, certo? Se ela fosse minha tia, seria outro caso, mas ela é minha irmã. Então, eu não usaria o honorífico. Mas, se eu fosse falar da minha tia, por exemplo, a minha tia gosta de chocolate. Como a minha tia é uma pessoa mais velha que eu demonstraria respeito. Isso não quer dizer que eu esteja sendo mal educada com a minha irmã. Só quer dizer que eu estou demonstrando maior educação e colocando a minha tia acima de mim, certo? E o que o honorífico muda em uma frase? O honorífico, ele vai mudar verbos, adjetivos e o ser. Ele muda algumas partículas e ele muda também alguns substantivos, certo? Então, o honorífico depende sobre quem nós estamos falando. O honorífico é bem comum também usar quando um atendente está falando com o cliente e falando sobre o cliente, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu sou atendente e vocês são o cliente. Se eu perguntasse para vocês, você gostaria de uma água, por exemplo? Eu sou atendente, vocês são o cliente, então eu usaria o você gostaria de uma água, por exemplo, usando o honorífico, certo? Então, seria bem mais comum isso na Coreia, porque na Coreia a gente tem esse costume, né, de colocar o cliente acima de nós quando a gente é um atendente, certo? Então, como eu falei, o honorífico, ele não é uma formalidade, ele está presente em todas as formalidades, mas ele não é uma formalidade diferente, certo? Então, vamos ver as formalidades do coreano. No coreano, a gente tem basicamente 6 formalidades, certo? Somente 4 delas são mais usadas e 4 delas são mencionadas em plataformas, em livros didáticos, em cursos online, enfim, somente 4 delas, porque essas são as 4 mais usadas. As duas de baixo, que está escrito haoche, hageche, são formalidades usadas com menos frequência no coreano, no nosso dia a dia coreano, certo? Geralmente, essas duas formalidades são usadas por pessoas bem mais velhas, algumas pessoas do interior e bastante em novelas e filmes de época, né? Da época, assim, coreana, aquele que você consegue ver um cenário antigo, assim. Então, nessas novelas e filmes é bastante comum a gente escutar essas duas formalidades. Então, essas duas de baixo a gente não vai mencionar aqui, mas só para vocês saberem que essas formalidades existem, certo? Vamos lá, então vamos falar sobre as 4 formalidades mais comuns do coreano. A primeira, a gente combina a palavra informal e o não polido. Isso quer dizer que essa formalidade eu uso em uma situação informal, ou seja, praticamente meu dia a dia inteiro, e não polido. Portanto, com uma pessoa que seja da mesma idade que eu, mais novo que eu, ou mais velho, mas que eu tenha intimidade com essa pessoa, que a minha relação com essa pessoa permita, certo? Essa formalidade também é chamada como informal simples, né? Se não é polido, é simples, ou também de coloquial, certo? As 3 estão corretas, as 3, tudo certo, certo? Todas são válidas. Em seguida, a gente tem a formalidade informal polido. Isso quer dizer que eu uso em situações informais, em ambientes informais, certo? Ou seja, no meu dia a dia inteiro, praticamente. E, como é polido, eu uso com as pessoas que eu demonstro respeito, né, ao conversar. Com a pessoa que eu estou conversando, certo? Então, eu usaria, por exemplo, com a minha tia, essa formalidade, com a minha avó, né? Com amigos mais velhos, que eu não uso o não polido, e sim, eu uso o polido, né? E assim por diante. O informal polido, a gente até pode dizer que é a formalidade mais usada, certo? E esse vai ser o nosso foco, ok? Porque informal polido é a formalidade mais usada no dia a dia e a mais adequada, né? Na dúvida, é melhor usar o informal polido, certo? Seguindo em frente, a gente tem a formalidade formal não polido. Isso quer dizer que eu uso em situações formais, certo? Mas que eu não uso a polidez. Nossa, Sara, que estranho, é formal, mas não é polido? Pois é, essa formalidade é bastante usada em relatórios, redação, artigos científicos. Por quê? Porque nessas situações a gente não está conversando com ninguém, né? É um relatório, é uma redação. Então, é bem comum a gente usar essa formalidade nessas ocasiões, certo? Seguindo em frente, o formal polido é usado bastante aí em serviço militar, né? Porque são situações mais formais, mas que a gente tá aí conversando com uma segunda pessoa, certo? Respondendo alguém, perguntando alguém, conversando com alguém. Então, é bastante comum, certo? E, antes da gente seguir em frente para os pronomes pessoais, as formalidades, não honorífico, as formalidades alteram principalmente o final da frase, certo?
principalmente o final da frase. Então, assim, não é porque é uma formalidade diferente que é um monstro de 10 cabeças. Na verdade, não. Na verdade, ele tá mudando uma coisa ou outra aí na sua frase, mas nada muito drástico, certo? Vamos falar então agora sobre os pronomes pessoais. Para quem não lembra esse termo, não tem problema. Pronome pessoal é o eu, você, nós, ele, ela e assim por diante, certo? Os pronomes pessoais a gente coloca em uma tabela, né? Em primeira, segunda, terceira pessoa. Primeira pessoa é o eu, segunda pessoa é o você e terceira pessoa é uma terceira pessoa fora da conversa, certo? E a gente tem aí o singular e o plural, certo? A primeira pessoa do singular seria o eu, certo? No coreano, nós temos duas formas de dizer eu. Qual que é a diferença? O na é o eu não polido, ou seja, você vai usar nas formalidades não polidas, certo? E o 저 é usado nas formalidades polidas. Só que tem um porém aqui. Na formalidade polida, você também pode usar o na, dependendo da situação. Dependendo da pessoa que você está conversando. Dependendo da pessoa que você está conversando, certo? Só que na dúvida, usa 저, tá? Para não ter problema. Eu vou dar um exemplo muito específico de quando você pode usar uma formalidade polida, mas usar o eu não polido. Por exemplo, eu sou professora, né? Beleza. Vamos dizer que eu tenho uma turma de criancinhas. Eu não sou uma criança, eu sou bem mais velha que essas crianças, certo? Mas por questão educativa, certo? A gente está numa escolinha, por exemplo, estou ensinando as crianças ainda não sabem usar direito formal, informal, polido, não polido. Então, por questão educativa, eu provavelmente vou usar o polido. É bastante comum isso nas escolas coreanas, certo? Principalmente, assim, nas séries mais baixas, tipo primeira série, segunda série, ensino fundamental, é bastante comum, certo? Então, eu provavelmente usaria o polido. Mas, ainda assim, eu sou mais velha que essas crianças. Eu não preciso demonstrar tanto respeito, toda essa educação e colocar as crianças acima de mim, certo? Nesse caso, eu poderia usar o eu não polido. Então, são, assim, situações muito específicas. Então, apesar de você poder usar o eu não polido em uma formalidade polida, na dúvida, não faça isso. Usa o polido, o eu polido na formalidade polida e o eu não polido na formalidade não polida, certo? Na formalidade não polida, só o na é possível, tá? Se você usar o polido, fica estranho, ok? Seguindo em frente, nós vamos falar sobre a primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural é nós, a gente, nós, certo? Nós temos duas formas, que é 우리 e 저희. 우리 seria o nós não polido e 저희 seria o nós polido. E assim como aconteceu com eu não polido e polido, o nós não polido pode ser usado em uma formalidade polida. Só que na dúvida, não faça isso, certo? Em seguida, nós vamos falar sobre a segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular seria o você, tu, você, certo? Vejam aqui que nós temos 5 formas, certo? Mas nem todas são usadas com tanta frequência. Então, aqui eu resumi, certo? E peguei as duas mais usadas, as duas mais importantes, que é o nó e o 당신, certo? O nó seria o você não polido e 당신 seria o você polido. Mas tem um porém nesses dois você, tu, certo? O nó é não polido, mas você nunca vai usar com alguém mais velho. Não importa se você está usando o não polido. Com pessoas mais velhas, você nunca, de jeito nenhum, vai usar o não polido, certo? E uma pessoa desconhecida também. Um exemplo. Vamos dizer que eu tenho 50 anos, sou velha. E eu tô lá na minha lojinha atendendo os clientes. E chega um cliente que claramente é jovem, tem, sei lá, uns 20 anos, claramente é mais novo que eu. Eu vou usar o polido porque é uma cliente, certo? Porém, eu não vou usar nó, que é não polido, só porque a pessoa é mais nova que eu. Não acontece isso, certo? Por quê? Porque é um desconhecido, é um cliente, não posso fazer isso, beleza? Então, o nó é o você não polido, mas você usa somente para pessoas da mesma idade ou mais novas e nunca para pessoas mais velhas e desconhecidos, certo? Em seguida, vamos falar sobre o porém do 당신, que é o você polido. 당신, a princípio, é o você polido. Só que, quando você usa ele na sua fala, no dia a dia, ele soa estranho
ou poético e até mesmo mal educado em certas situações. Nossa, Ara, então eu não vou usar a palavra você de jeito nenhum no coreano? Não. Quando eu quero falar você em coreano, vocês podem usar isso aqui. Vocês podem chamar a pessoa pelo nome, título, cargo, designação, ocupação e assim por diante, que se refira à pessoa, certo? Usando também, em algumas dessas palavras, substantivos como 님 e shi ou pun. Se você gosta de assistir novela coreana ou programa de TV com alguma celebridade, algum cantor, você provavelmente deve ter visto uma pessoa chamar o outro pelo nome usando o sufixo shi, o substantivo shi, como por exemplo, Arashi, Jimin-shi e assim por diante, certo? Então você pode usar esse nome com o substantivo shi, né? O nome shi, certo? Ou também título, cargo, designação, ocupação da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se você for chamar o seu chefe, você pode chamar de chefe. Você vai chamar, por exemplo, a mãe, né? Você não vai falar você, não pode. Você não vai chamar a mãe pelo nome, né? Aqui no Brasil é até comum, mas na Coreia a gente não faz isso. Então você vai chamar ela de mãe, né? Mãe, a senhora já comeu? Né? Mãe, você já comeu? Então, esse você está incluso no mãe, certo? Então, é dessa forma que você vai usar o você em uma frase, certo? Ao invés de usar no, 당신, para não parecer mal educado, certo? Então, revisando. No é o você não polido, que você não pode usar de jeito nenhum com pessoas mais velhas ou desconhecidos. E o 당신 é o você polido, porém, quando você usa no seu dia a dia, pode soar muito formal, muito estranho ou até mesmo mal educado. Então, para substituir o você, você pode usar o nome da pessoa com o substantivo 님 ou shi, ou o cargo da pessoa, a designação, a ocupação dela com o substantivo 님, ou sem, dependendo aí da ocasião, certo? Seguindo em frente, nós vamos falar sobre a segunda pessoa do plural, ou seja, vós, vocês, certo? Vejam aqui que tem 5 formas de falar vocês, certo? Mas eu peguei as 3 mais importantes, as 3 mais usadas, certo? No-ri, que é o vocês não polido. Esse aqui, assim como o nó, você não pode usar para pessoas mais velhas e desconhecidos, certo? E para o polido nós temos 여러분 e 당신들, certo? Porém, 당신들, assim como 당신, pode soar estranho ou mal educado. Então, melhor usar 여러분, certo? E o 여러분, além de vocês, pode ser usado como pessoal quando estiver sendo usado como vocativo, ou seja, quando estiver sendo usado para chamar. Que nem eu começo o vídeo falando 안녕하세요, 여러분, oi, pessoal, certo? Em seguida, nós vamos falar sobre a terceira pessoa do singular, ou seja, ele, ela. Vejam que aqui nós temos várias formas, né? Tem até 3 pontinhos de tanta forma diferente de poder chamar ele ou ela. A princípio, nós temos 그 e 그녀. 그 seria o ele, 그녀 seria o ela. Porém, quando vocês usam essas duas palavras no dia a dia de vocês, pode soar muito formal ou muito poético. Então, o que a gente faz? A gente pode chamar uma terceira pessoa dessa forma. Aquela pessoa, esta pessoa, e assim por diante. Não pode? Então, dessa forma, a gente pode usar essas 3 palavrinhas, 이, 그, 저, na frente de palavras como pessoa, professor, senhora, senhor, tio, tia, moço, moça, mulher, homem e assim por diante, certo? Então, essas palavrinhas que estão aí entre parênteses são alguns dos exemplos que a gente pode usar para falar de aquela pessoa, esta pessoa e assim por diante. Além disso, para falar de uma terceira pessoa, vocês podem fazer a mesma coisa que aconteceu no você. Vocês podem usar nome, título, cargo, designação e ocupação da pessoa para se referir a uma terceira pessoa, certo? Por exemplo, ela, vamos dizer que tem uma pessoa lá, ela gosta de chocolate. Ao invés de falar ela gosta de chocolate, eu posso falar a professora gosta de chocolate, porque eu sei quem é ela. Ela é a professora. E eu tô falando que ela gosta de chocolate, certo? Ou, vamos dizer que eu não sei o que aquela pessoa é. Não sei qual que é a profissão dela, não sei o nome daquela pessoa. Posso falar assim, aquela mulher gosta de chocolate, certo? E por último, nós vamos falar sobre a terceira pessoa do plural, ou seja, eles, elas. E assim como vocês podem ver, tem várias formas, mas eu escolhi aí 3 principais. 그들,
그녀들, que é eles e elas, respectivamente. E da mesma forma que a gente fez com o ele e ela, né? A terceira pessoa do singular, a gente pode fazer a mesma coisa aqui no plural. Aquelas pessoas, né? Estas pessoas, aqueles professores e assim por diante, certo? Então é isso. Nessa aula nós falamos sobre formalidades e falamos sobre 3 conceitos: formalidade, polidez e honorífico. Além disso, nós falamos sobre pronomes pessoais: eu, você, nós, vocês, ele, ela, eles, elas, certo? Não se esqueçam de me seguir a Cultive nas redes sociais e também não se esqueçam de revisar o conteúdo da aula. 안녕!